Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, debater o suicídio, o combate ao suicídio. Quem veio conversar com a gente, Dr. Guilherme, psiquiatra do CAPS, da Clínica Bem Cuidar, professor da Faculdade de Medicina da UFVJM. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutor Guilherme, que prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente num assunto que, se não me engano, tem 5 anos que falamos dele, mas voltaremos quantas vezes forem necessário. Precisamos falar todo ano, porque não todo mês, constantemente. Eu acho que o ano todo. Do ano inteiro. Agora, o Setembro Amarelo, né? O que é o Setembro Amarelo? Como é que surgiu o Setembro Amarelo? Sim, o Setembro Amarelo é uma campanha nacional que tem cerca de 10 anos, mas ela se junta a uma campanha mundial que tem, né, uma mobilização aí há cerca de mais de 30 anos, né, que como a gente tem aqueles campanhas a cada mês, né, o Novembro Azul, Outubro Rosa, para a saúde mental trouxe esse mês de setembro, porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então escolheu-se esse mês para fazer essa campanha. E quando a gente fala de suicídio, quer dizer, alguns temas são delicados para serem tratados e tem algumas restrições, né? Sim. É importante falar abertamente. Já teve momentos que não se abriam tanto essa discussão sobre falar em suicídio, até mesmo para não incentivar, né? Sim. Qual que é a importância de se falar abertamente hoje? Sim. Quebrarmos um tabu, falarmos abertamente, trazermos informação confiável, com responsabilidade, esse é um dos caminhos para a prevenção. É claro que você fazer uma exposição irresponsável, que expõe as pessoas à sua privacidade, expõe detalhes que não são valiosos para essas estratégias de prevenção, são formas de divulgação que não devem ser incentivadas. Agora, conversas como essa, debates, as pessoas conversarem, falarem do que estão sentindo, é uma forma de prevenção. Existe muito mito acerca do tema suicídio? É um tabu na sociedade, né? A gente estava conversando com o Jones na rádio há pouco, falando de outros temas que são tabus, né? Como a morte, entre outros. E são realidades, né, que vivemos, né? Então, se não falarmos, por exemplo, do câncer de mama, se criarmos um tabu em relação a essa doença que é o câncer e não falarmos das formas de prevenção, nós não vamos avançar, né, diminuindo os desfechos negativos, da mesma forma que precisamos falar de incêndio, de combate ao incêndio. Então, tem várias situações que são incômodas, que são desconfortáveis de serem faladas, mas parece que quando a gente fala de uma maneira responsável, quando a gente traz os sentimentos que cada um tem sobre o tema, quando a gente descortina esse véu desse tabu, a coisa fica mais leve e fica mais possível de falarmos com responsabilidade, com leveza e traduzirmos esses sentimentos em ações concretas que vão trazer, de fato, uma redução dessas taxas de suicídio, que é o objetivo que a gente quer, reduzir o número de mortes. Tem um autor francês que eu gosto muito, e uma obra dele, O Suicídio. Uhum. Ele aborda um dos cortes feitos, né? Ele aborda que a falta de interação social eleva uma taxa de suicídio na sociedade. Mas o excesso de interação social, ela vai e busca o suicídio, aumenta pelo altruísmo. É possível fazer um equilíbrio nisso? A sociedade influencia também no suicídio? Com certeza. Esse ponto que você tocou, né? O isolamento social, ele é um dos fatores de risco,
né? Falta de conexão, de vínculo, de socialização, de suporte social é um dos fatores de risco. Então, uma das formas da gente prevenir é quebrar esse isolamento, né? E o contexto social em que a pessoa vive. Se é um contexto social acolhedor, as diferenças, as diferentes formas de pensar, a pessoa vai se sentir mais acolhida por aquela sociedade. Enquanto que se é uma sociedade que exclui o diferente, que exclui pessoas que pensam fora daquela maioria, né? Aquela pessoa pode se sentir excluída, mesmo ela estando naquela sociedade, então ela vai gerar um isolamento que também vai ser um fator de risco para o suicídio. Falando no indivíduo e na família, né? Quais são os sinais que devem ficar atento com relação a uma pessoa que é propensa ao suicídio? Sim, aí a gente já emenda num dos mitos, né, das falsas crenças de que quem fala sobre suicídio, quem dá algum indício, não faz. Porque aquele mito, né, que não é verdade, né, de que no suicídio, pelo menos, de que quem fala não faz. A maioria das pessoas que tentam ou que concretizam o suicídio, elas comunicam de alguma forma antes. Então, se a pessoa está falando que não está com gosto na vida, diretamente, então ela pode expressar isso com palavras, né? Desde falar que não está pensando mais em viver, então valorizar essa fala e entender melhor o que essa pessoa está sentindo. E se não for suficiente esse apoio familiar e da comunidade, procurar um profissional de saúde, né? Se a pessoa está expressando naquele sofrimento que ela está vivendo, naquela situação, naquela realidade dela, se ela está expressando o desejo pela morte, procurar esse profissional de saúde. Mas, às vezes, a pessoa não fala diretamente. Ela pode estar se isolando, ela pode ter mudanças de comportamento, né? Mudanças de personalidade, ou ela é muito quietinha, está socializando demais, ou ela tinha um vínculo social, está muito quietinha. Então, mudanças de padrões, né? Isso na adolescência, e isso é muito intenso, né? Às vezes faz parte da adolescência, mas é uma população que a gente tem que ficar atento também. Mas essas mudanças de hábitos, tanto a comunicação direta quanto essa comunicação indireta. É muito difícil, na sociedade que a gente vive, muito dinâmica, de muita correria, prestar atenção no outro e procurar um médico, orientar. Isso tem que partir da família, de quem está próximo, imagino eu, né? Porque a própria pessoa não vai entender que ela está né, propensa. Agora, nesse viés, né, que a gente está sempre olhando para a gente, o que a gente nunca deve falar com uma outra pessoa para evitar uma possível né, situação de suicídio? Sim. Às vezes, invalidar o sofrimento dela, porque se a pessoa está falando de morte, está falando de suicídio, ela está comunicando o sofrimento. Então, o que se deve fazer é acolher aquilo que está sendo dito sem julgamentos. Então, se possível, não julgar e não criticar é uma forma de ajudarmos e darmos apoio para aquela pessoa. Porque senão ela vai se fechar cada vez mais. Se ela, por exemplo, diz, eu estou pensando, minha vida está muito difícil, eu estou pensando em morte, e a pessoa fala, a outra pessoa que está ouvindo fala assim, eu já passei por coisa muito pior, isso é falta de fé ou é falta de força de vontade, ela traz um julgamento e minimiza aquele sofrimento, a pessoa pode se fechar ainda mais e deixar de buscar mais ajuda e de ser compreendida, né? Buscar ser compreendida. Eu estou pensando aqui, lembrando mais uma vez nas interações sociais ditas por Durkheim, e lá para os anos 90, anos 2000, a gente ouvia falar que na Suíça as pessoas suicidavam mais, porque eles não tinham problema, então eles acabavam suicidando. Bom, de um tempo para cá a gente ouve falar que em Diamantina se suicida mais. Certamente não tem o padrão de vida da Suíça. Então, essas coisas são mitos ou regiões podem afetar o ciclo das pessoas? Totalmente. Você está totalmente certo de que cada região tem as suas particularidades. E mesmo dentro de uma região diamantina, a gente tem várias regiões em que as realidades são diferentes. Então, de uma maneira geral, no hemisfério norte, nos países desenvolvidos, a gente tem taxas de suicídio mais altas do que aqui,
generalizando, e que essas taxas elas têm diminuído um pouco nos últimos anos. E a gente, por exemplo, no Brasil, em Minas Gerais, a gente tem taxas de suicídio que são de leves a moderadas, né? Pensando na população geral. Isso como que se calcula? Né? Até 5 mortes por 100 mil habitantes é considerado uma taxa de suicídio baixa. E aí Diamantina está em torno de, se não me engano, 7, né? 7 a 10, né? Por 100 mil habitantes. Então, é uma taxa moderada, não é uma taxa alta. Comparada... Não é baixa, né? Não é baixa, então, por isso falamos da prevenção, a gente tem um objetivo, né? E são vários fatores, mas o quanto a gente puder fazer para diminuir isso é melhor. E no Brasil, na nossa região, a gente tem visto que essas taxas elas têm aumentado ao longo do tempo, dos últimos anos, das últimas décadas. Então, só para a gente não chegar também e falar assim, nós temos taxas altíssimas de suicídio. Não, nossas taxas elas são moderadas. A gente tem canais de ajuda aqui em Diamantina? Sim. A gente tem um canal mais geral, que é o CVV, que é nacional, né, o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, tem o chat, tem virtualmente você pode pedir essa ajuda, né, online. E você tem uma rede de atenção psicossocial estruturada em Diamantina e é uma política nacional de saúde, né? Então aqui tem, porque isso está em todo o território, né? Tem incentivos para isso, desde a atenção primária, que é o posto de saúde, diversos profissionais para acolher, até uma rede hospitalar, por exemplo, o pronto atendimento. Você tem leitos de saúde mental no Hospital Geral, na Santa Casa. Você tem atendimentos de psicologia e psiquiatria, tanto no Hospital Nossa Senhora da Saúde, quanto na Santa Casa. Você tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que fazem esse cuidado dentro do território, mas para casos mais graves, né, de transtornos mentais ou de crises de saúde mental. Então, você tem os consultórios, a policlínica, o CISAGE, que fazem atendimentos de psicologia, de psiquiatria, que compõem essa rede de atenção psicossocial. O ser humano, às vezes, ele tem picos emocionais, né? De raiva, de tristeza, de alegria. O suicídio, ele pode ser dito como um desses picos, ou ele é uma patologia que vai se agravando com o tempo até culminar com o suicídio? Temos vários casos. Você citou o Durkheim, né? Ele coloca esse ponto de vista filosófico, né? Das várias determinantes para o suicídio, né? Então você tem casos isolados, que é uma pessoa que já tem aquela tendência e que pode fazer uma coisa planejada, mas isso não é o mais comum. Você tem casos que são impulsivos. Às vezes a pessoa não estava planejando e numa situação em que ela vive uma situação de vida muito difícil, ou está sobre o uso de álcool ou outras substâncias, e ela age impulsivamente ou rompeu um relacionamento. Então ela já tinha um pouco um caldeirão fervilhante ali, e se você tem um estopim, né, um desfecho, uma situação de vida que faz com que ela haja impulsivamente e possa nessa ação impulsiva, tirar a própria vida. Ou fazer uma tentativa, né? Olha, estamos falando sobre o Setembro Amarelo, o mês de combate, a campanha de combate ao suicídio. Com a gente o Dr. Guilherme, psiquiatra do CAPES, professor da Faculdade de Medicina e psiquiatra da Clínica Bem Cuidar. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.